aqui, quero agradecer aos pastores pela oportunidade que eles me dão de poder entregar para você aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Aleluia. Eu quero que você diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, e é mais importante do que espada alguma de dois gumes, apta para discernir juntas e medulas e todos os pensamentos do meu coração. Aleluia. Quando o Senhor me abriu essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra para você, eu falei assim para o Senhor, eu não posso, porque quem sou eu? Eu gostaria mesmo que o Senhor operasse como nos dias de Pentecostes, lá em Atos, como o Senhor usou a vida do apóstolo Pedro, que ele pregou e 3.000 almas se converteram. E o Espírito Santo falou que naquele momento você não é diferente dele. Eu falei assim: como é isso, Jesus? E o Espírito Santo me falou assim: Pedro era um homem comum, como você é uma mulher comum. Diga: eu sou um homem e uma mulher comum. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Pedro não fez algo porque ele era poderoso. Ele não fez algo porque ele podia. Ao contrário, a Bíblia fala que ele era um homem simples, inculto, um mero pescador. Mas quando um mero pescador se coloca nas mãos de Deus, então Deus pode trabalhar. Então fala assim: eu sou um mero pecador, salvo pela graça, e por causa do poder de Deus, Ele pode me usar. Fala: Deus quer me usar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra em Mateus, no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 9, mas nós vamos nos atentar nos versículos 16 e 17. Mateus capítulo 9, versículo 9, que diz assim: passando adiante, Jesus viu, assentado na coletoria, um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram
se conservam. E quando eu comecei a buscar o Senhor com relação ao que Ele gostaria, ao que estava no coração dele, que fosse ministrado nesta noite, o Senhor me trouxe esse texto no meu coração. Começou a falar comigo sobre vinho, e você reparou que nós cantamos alguns livros que falam sobre o vinho novo. Então, se eu pudesse colocar um nome, um tema nessa mensagem, eu colocaria assim: vinho novo é melhor. Fale comigo: vinho novo é melhor. De novo: vinho novo é muito melhor. Aleluia. Vinho novo. E eu comecei a meditar sobre esse trecho, sobre o que o Senhor estava querendo dizer. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos um conceito na própria criação, em tudo que Deus fez. Você vê que o universo ele se renova a cada dia, ele vai se transformando, morrem estrelas, nascem estrelas novas, o universo está em constante movimento. O tempo não para, as coisas continuam a cada dia, pessoas morrem, pessoas nascem, e também o que acontece é que o dia se põe e começa um dia novo. A cada dia nós temos uma nova oportunidade que é dada ao Senhor por nós. E a palavra de Deus diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se eu e você estamos aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. O seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua liberdade no Espírito se renovou sobre a nossa vida. A sua saúde está sobre nós, os seus livramentos estão sobre nós, a sua boa mão está estendida sobre nós. E a cada dia é algo novo. Quando nós vemos na palavra de Deus, o povo de Israel estava lá no deserto e Deus sustentou o povo com o maná. Mas Deus deu uma ordem para Moisés. Ele falou assim: olha, o maná eu vou fazer cair a cada dia. Não guarde o maná para o dia seguinte. E algumas pessoas de Israel quiseram guardar o maná, eles recolheram a mais e guardaram o maná. E no outro dia, quando eles foram comer aquele maná, eles viram que aquele maná estava apodrecido, estava com bichos, estava estragado. Deus falou para eles não guardarem o maná. O Senhor estava mostrando que eles tinham uma porção para cada dia. Eles tinham a provisão para cada dia. Eles tinham algo novo para eles a cada dia. E não somente eles descansassem e confiassem no Senhor. Então nós vemos esse padrão de Deus em toda a natureza, nos nossos dias, no universo. A cada manhã nós vemos esse padrão de Deus. A palavra de Deus diz um versículo muito lindo, eu amo muito esse verso. Ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Deus tem uma
Ele foi visitar, pediu ordem, porque estava cativo em outro lugar, pediu ordem ao rei, o rei o liberou, e ele foi até Jerusalém para visitar a cidade, porque o seu coração se afligiu, porque Jerusalém estava destruída, e ele foi até lá. E quando eu cheguei no capítulo 3, eu tive aquela revelação do Senhor, e eu falei assim para o Fernando, meu esposo, eu falei assim, Fernando, eu já li assim umas 500 vezes, né? Essa parte, nunca tinha atentado para isso. E aí eu comecei a ler aquele trecho que está em Neemias, que ele fala assim, Neemias 3. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na, assentaram as suas portas e continuaram até a torre dos Cens e até a torre de Hananiel. E aquele entendimento do Senhor veio no meu coração de que a primeira porta que o Senhor mencionou ali de ser restaurada era a porta das ovelhas. O que era essa porta? Essa porta era uma porta das 12 portas que havia na muralha de Jerusalém. E nessa porta era por onde entravam as ovelhas, era por onde entravam os sacrifícios para serem sacrificados no altar do holocausto. Então todo o sacrifício passava por aquela porta das ovelhas. E ela entrava e subia no altar e ali ela era sacrificada. Então, nós vemos ali o Senhor mostrando ao povo, já anunciando ao povo, porque Hebreus diz que Israel, o Velho Testamento, é a sombra e Jesus é a essência, é o mistério revelado. Então, nós vemos ali o Senhor já revelando que a porta das ovelhas estava aberta. Quando Jesus veio para o seu ministério, ele falou assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagens. Então nós vemos que ali em Neemias, quando você lê o livro de Neemias, o capítulo 3, você vê que ele começa a descrever a restauração dos muros a partir da porta das ovelhas. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus. Então não podemos falar de restauração sem colocar Jesus no centro de tudo, porque sem Jesus não há verdadeira restauração. Amém? Sem Jesus não há verdadeira restauração. Agora, por que estavam os muros derribados em Jerusalém? Você sabe que Israel é uma representação espiritual da noiva, da igreja, de nós hoje. Então, os muros estavam derrubados porque Israel pecou contra Deus. Israel se afastou do Senhor. Israel começou a buscar outros deuses. Israel começou a se misturar com os costumes dos povos pagãos que estavam no meio deles. Porque quando Josué herdou a terra prometida, Canaã, quando eles foram conquistar a terra, Deus falou assim: destrua os povos que estão nessas terras e não façam aliança com eles, e não casem as suas filhas com os filhos deles, porque vocês são um povo separado. E no entanto, Israel desobedeceu. E ele começou a conviver com aqueles povos, com aqueles costumes estranhos, com aquelas práticas estranhas à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, à lei de Moisés, e eles começaram a se misturar e deixaram inclusive que as suas filhas se casassem, e foram se passando anos até que a palavra de Deus se cumpriu e Jerusalém foi destruída por causa do pecado de Israel, porque o povo se afastou do Senhor. Eles se misturaram. E quando a gente vai no livro de Amós, capítulo 5, Amós, Deus usa o profeta Amós para falar com Israel, e ele diz assim: arrependei-vos, buscai a mim e vivei, buscai a mim e vivei. Isaías também fala: porque a mim me abandonaram, eu, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não matam a sua sede. E o Senhor estava constantemente
debaixo do jugo do inimigo, do jugo do adversário. Então, transferindo isso para a nossa realidade, nós somos uma igreja santa, imaculada, separada. Santo significa separado. E cada dia mais nós, como Israel de Deus, vemos a igreja misturada com o mundo, a igreja misturada, praticando coisas que não agradam ao Senhor, tendo atitudes que não agradam ao Senhor. Muitos cristãos, muitos pastores, muitas pessoas que levam o nome de Deus, oferecendo um testemunho que envergonha ao Senhor. Mas o Senhor tem essa noite para mim e para você restauração. Restauração do amor, restauração da fé, restauração da intimidade, restauração de uma vida verdadeira. Restauração é o que o Senhor tem para o seu lar, para a sua casa, para o seu filho, para tudo aquilo que você precisa. A restauração está em Jesus. Aleluia. Outra coisa curiosa que eu toquei em Neemias é que em Neemias ele fala que quem restaurou a porta das ovelhas foi o sumo sacerdote Eliasibe. Eliasibe significa Deus restaura. E eu acho fascinante, amados. Eu amo estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tão rica. E Deus, ele se revela em cada detalhe. E nós percebemos que Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus de propósito. E você não está aqui por acaso, porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus quer usar você. Porque Deus quer te fazer uma luz que brilha no mundo para a glória do nome dele. Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer na sua casa. Você está aqui porque Jesus te trouxe. Aleluia. Porque ele tem algo na sua vida. Porque ele tem vinho novo, unção nova para você. Aleluia. E Eliasibe, que significa Deus restaura. Ele e os sacerdotes restauraram a porta das ovelhas, que era o caminho para o sacrifício, que pelo sacrifício havia a remissão dos pecados do povo. Que interessante. Jesus, o sumo sacerdote, morreu na cruz por mim e por você, restaurando a porta, o caminho que nos leva até Deus. E a palavra de Deus diz que ele nos fez reino e sacerdotes. Acho que você entendeu. O sumo sacerdote Jesus Cristo restaurou a porta, o caminho para do homem para Deus. E a palavra de Deus diz que ele nos fez reino e sacerdotes. Então, Eliasibe, Jesus Cristo e os sacerdotes, eu e você, hoje, porque Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, ele nos chama para restaurar, para aqueles que ainda não acharam essa porta, o caminho. Você entendeu? Que Deus é um Deus de propósitos? Aleluia. Deus vai restaurar o seu testemunho. Porque muitas vezes, Paulo falava assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas a palavra de Deus também diz assim: porque não estás debaixo da lei, não estás debaixo do pecado, você está debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Se você está debaixo do jugo de Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Aleluia. E não há como você viver o novo de Deus sem você abandonar o passado, sem você abandonar as coisas velhas, sem você abandonar o pecado. Não há como você ser uma nova criatura sem você fazer morrer a velha.
E só Jesus tem o poder para isso. Então nós temos a proposta de Jesus. Entra por mim, eu sou a porta. Se você não entrar por mim, não haverá restauração. Mas se você entrar, você vai achar verdes pastagens. Aleluia. E enquanto eu meditava em tudo isso, o Senhor colocou no meu coração, nós estamos falando de vinho, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, nas bodas de Caná. E todos conhecem a história de que Jesus veio e trouxe, foi na festa como um convidado e o vinho se acabou. E aí então Maria chama os servos e fala, olha, o vinho acabou, faz tudo o que ele mandar. E aí Jesus fala assim, enche as talhas. Ele mandou encher 6 talhas, né? 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Ele trouxe e encheu as 6 talhas de água. Aí Jesus orou sobre aquela água e aquela água se transformou em vinho. O que ele está querendo dizer ali? 6 talhas cheias de água. Aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi na escola, há muitos anos atrás, até falei com as crianças. Crianças, quais são as características da água? Vamos ver se vocês sabem. Eu já sabia, mas fiz uma brincadeira com eles. E eles falaram assim, a água é inodora, não tem cheiro. A água é insípida, não tem sabor. E a água é incolor, não tem cor. É isso? É isso. E aí, pensei que vocês não sabiam. Mãe, você ainda sabe isso? Sim, sei. Isso daí ficou gravado na minha mente. 6 talhas cheias de água. 6, o número do homem. Água insípida, incolor, inodora. Tudo que você jogar na água, ela vai assumir o gosto. Mas aí Jesus entra em cena, na vida do homem. E ele pega e ora sobre aquela água, e aquela água se transforma em vinho. E quando o dono da casa bebe aquele vinho, ele fala assim, nossa, aliás, os convidados bebem aquele vinho, eles falam para o dono da casa, nossa, você reservou o melhor vinho para o final. E nós vemos aqui um ensinamento da palavra de Deus, de que só Jesus tem o melhor vinho para você. Você pode beber em muitas cisternas, como fez o povo de Israel, mas só Jesus tem o poder de transformar a sua vida insípida, inodora, incolor, pelo poder do Espírito Santo, em algo vibrante, cheio de poder, cheio de alegria, cheio de unção, cheio de vida. Aleluia! Aleluia! Só Jesus tem esse poder. Jesus tem o poder de transformar as coisas ordinárias, as coisas simples, as coisas comuns, em coisas extraordinárias. É por isso que Ele usa eu e você. É por isso que Ele quer usar eu e você, pessoas comuns, simples, ordinárias. Mas Ele quer usar pelo seu poder para o louvor da sua glória. Hoje o Senhor quer restaurar a comunhão com Ele. Diga, o Senhor quer restaurar a minha comunhão com Ele. Unção fresca, óleo novo. É interessante que as mulheres que cozinham sabem muito disso, muito bem. Porque vocês sabem que quando a gente usa o óleo, guarda o óleo por muito tempo, o óleo rança, não é? Assim que fala, esse óleo está rançado, não presta para mais nada. Da mesma maneira, o óleo na nossa vida, que simboliza o Espírito Santo, tem que ser renovado. O óleo, assim como o vinho, é um símbolo do Espírito Santo na palavra de Deus. E ele precisa ser renovado. Então aí a gente cai no nosso texto que nós lemos no começo. Esse texto que fala que Jesus encontrou-se com os cobradores de impostos, estava comendo com eles, e ele disse assim, não são os sãos que precisam, os saudáveis que precisam de médico, mas aqueles que são doentes que precisam de médico. E aí os fariseus, que eram os doutores da lei, eram os crentes, vamos dizer assim,
a igreja da época, estavam ali condenando a Jesus porque eles estavam comendo com os cobradores e tudo mais. E Jesus pega e apresenta essa parábola para eles. Não é que Jesus estava falando que não devia jejuar, não era nada disso, mas ali Jesus estava confrontando os fariseus a respeito da aparência exterior de religiosidade. Jesus estava mostrando para eles, olha, isso que você está vivendo é religiosidade. Se você entendesse que o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, o que Deus está falando para nós nessa noite é que Deus quer uma vida genuína. Ele não quer a aparência de religiosidade. Ele não quer um linguajar tipo evangeliquez. Aleluia, irmão, glória a Deus. Eu conheço pessoas que não são cristãs, amigos meus, que eles falam assim, não, eu creio, Deus é poderoso, em nome de Jesus. Evangeliquez. E aí eu me lembrei de um versículo que Paulo fala assim, eles negam, vivem a piedade, falam da piedade, mas negam o seu poder. Ou seja, você fala de Jesus, você vem à igreja, você pertence ao rol de membros da igreja, mas a sua vida não está no altar do Senhor. Diga, hoje Deus quer restaurar o meu altar. Então Jesus estava confrontando ali os fariseus da aparência de santidade, da aparência de serem pessoas de Deus, mas na verdade eles eram sepulcros caiados. Eles tinham aparência exterior de cristãos, eles tinham um linguajar de cristãos, eles faziam os sacrifícios requeridos, mas o coração, a motivação do coração deles era errada. Na realidade eles estavam corrompidos. E ali Jesus fala para eles assim, não se pode colocar um remendo de pano novo num pano velho. Não se pode colocar vinho novo num odre velho. Eu vou me atentar só ao odre. Todo mundo sabe o que é um odre? Sim? Sim. Um odre, ele é feito da coxa do animal. Pode ser de um carneiro, de um bode, de um camelo. E eles usavam o odre para guardar vinho, para guardar água nas viagens. Então esse odre é feito de pele de animal. Aí ela é costurada e depois ela é fechada na boca, amarrada para que não vaze o líquido que ali está. Quando essa pele é nova e você coloca o vinho dentro dessa pele, que fica como um bornel, né? Esse vinho novo, esse vinho fresco que acabou de ser amassado, ele entra num processo de fermentação. É um processo químico que começa a liberar gases. Então aquele vinho fica em polvorosa dentro do odre. Se esse odre for velho, o odre velho ele fica com a pele do animal fica enrijecida e ela não se expande mais. Então, quando o vinho novo é colocado num odre velho, ele estoura, porque ele não aguenta a pressão química do vinho que vai fermentando dentro dele. Então, Deus fala para você hoje, eu quero te fazer um odre novo. Porque o odre novo, a pele nova, ela se estica. Ela se alarga para se acomodar ao processo químico que está acontecendo no vinho, naquela fermentação. E você sabe que o vinho, quando ele passa do tempo, ele vira vinagre. Você sabia que existe vinagre de vinho? Ele fica avinagrado. E o vinho avinagrado, ele tem um gosto ácido, um gosto azedo, um gosto ardido. Não dá para você tomar, só dá para você cuspir fora. Então o odre novo
quando entra com aquele vinho novo, ele vai se acomodando àquele processo de fermentação. O vinho velho que virou vinagre não tem mais fermentação. Não acontece mais nada. Está parado. Está pronto para ser descartado. O vinho e o odre. Talvez você aqui esta noite seja um odre velho. Mas Jesus quer fazer de você um odre novo e quer derramar na sua vida um vinho novo. E essa fermentação do Espírito Santo vai começar a mover a tua vida, vai começar a renovar o novo amor, o primeiro amor vai voltar na sua vida. Porque há uma coisa certa, que as circunstâncias da nossa vida, e isso o Senhor ministrava no meu coração, as circunstâncias da nossa vida começam a nos entristecer, nos traumatizar, começam a roubar de nós a alegria da comunhão com o Senhor. Mas o Senhor diz essa noite: eu quero renovar a minha comunhão com você. Eu não sei o que aconteceu, e o Senhor falava muito ao meu coração a respeito de relacionamentos com autoridades, relacionamento com pais, porque o pai é a primeira figura de autoridade de Deus, vamos dizer assim, que nós temos na nossa vida. A criança, quando nasce, o primeiro contato com uma autoridade, com um pai, é com o seu próprio pai. E se a criança sofre algum trauma, alguma decepção, algum desprezo, alguma humilhação, alguma palavra lançada sobre a vida dela, essa relação fica comprometida. E isso vai comprometer o relacionamento dela com Deus como pai. E isso eu estou te falando do que eu vivi e do que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Porque o meu pai falava para mim assim: você não vai dar em nada. Você é uma aloprada, você não vai nem saber dirigir. Você vai pegar o carro e vai bater no primeiro poste. Mas eu vou dizer de novo para você: se alguém está em Cristo, nova criatura Ele é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então nenhuma sentença profetizada contra você, nenhuma palavra lançada contra você, nenhum trauma daquilo que falaram de você, que você não presta, que você não vale nada, que você não vai dar em nada, todas as feridas da sua alma que impedem o seu relacionamento com Deus, vão cair por terra em nome de Jesus. Odre novo, fala: eu sou um odre novo. Eu quero ser um odre novo, para poder carregar na minha vida o vinho novo do Senhor, o vinho novo da presença de Deus. E esse vinho novo vai restaurar os relacionamentos, vai restaurar primeiro o relacionamento seu com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tem uma coisa que você precisa fazer para que esta restauração aconteça na sua vida. Você precisa se arrepender. Sem arrependimento não existe restauração. Ainda que alguém tenha feito algo para você, como o pastor que veio aqui, Miltinho, né? Ele veio aqui e ele disse que o Senhor pode restaurar todas as coisas. Você tem a escolha hoje, de se arrepender da vida que você tem vivido, se essa vida tem desagradado ao Senhor, se você tem vivido uma religião, uma vida hipócrita, uma vida de fariseu, que bate cartão na igreja. Você tem hoje que se arrepender. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos orar por você, porque hoje é um dia de restauração. O Senhor tem vinho novo para derramar sobre a sua vida. Se você tem que liberar perdão sobre a vida de alguém, libere perdão. Se você tem que liberar perdão sobre a vida do teu pai, da tua mãe, do seu tio, da professora, de algum pastor, alguma autoridade que te traumatizou, que te humilhou, enfim, que fez o que fosse, que fez isso roubar o amor da sua vida, que fez isso roubar a sua
comunhão, se você tem vivido uma vida de aparências, arrependa-se hoje. Nós vamos cantar essa música agora, enquanto nós vamos orar. Nós vamos cantar essa música. Por favor, louvor. E o Senhor vai operar na sua vida. E você vai deixar no altar do Senhor tudo. Você vai se arrepender. Se você tem vivido uma vida hipócrita, se você tem vivido uma vida que não glorifica o nome do Senhor, se arrependa hoje, porque Deus tem vinho novo para você.